Boa tarde a você que está aqui na página da Feira do Livro de Montenegro, a 18ª Feira do Livro de Montenegro, 13ª Feira do Livro do Vale do Caí. E agora, para um momento mais especial, a gente já teve programação pela manhã e agora, durante a tarde, eu tenho aqui uma presença super especial. Está aqui todos os dias, é claro, ela é a entidade mor desta Feira do Livro, a patrona da Feira do Livro, Tatiana do Espírito Santo. Tudo bem, Tati? Tudo bem, William. Obrigada Tudo bem. por toda essa apresentação, Claro. né? O pessoal já deve estar enjoado de mim, Não, né? Porque todo nunca. dia, todo dia. Não vamos enjoar nunca. Não. É um prazer estar aqui hoje, né? Trabalhando dentro da minha área, né? Daquilo que eu gosto de fazer. Então, assim, né, William, que fique bem claro para o pessoal de casa, né? Não sou formada, nem doutora, nem mestrada em contação de histórias. Eu sou a Prof. Tati. Estou trazendo aqui para vocês a minha experiência de sala de aula, tá? E o que me levou a me apaixonar pela literatura? Porque eu acho que é toda essa articulação que a gente faz com as crianças que faz a história ter vida, né? Lembrando que nós estamos aqui em uma parceria da Prefeitura Municipal de Montenegro, juntamente com o Serviço Social do Comércio, o SESC de Montenegro, que fazem, então, a Feira do Livro 2020, mas sem delongas. Você que está aí vendo da sua casa, do seu serviço, de algum lugar, está na rua também, comenta aqui embaixo, compartilha o nosso vídeo. E se quiser compartilhar com a gente, interagir com a gente, assim, ó, pode comentar aqui embaixo, que eu vou ter o celular aqui, ó, eu vou ver se você vai estar comentando. Comenta aqui, quer falar com a Tati, tem recadinho para ela, só botar aí então, logo abaixo no vídeo, esse que vai começar então a oficina de contação de histórias, então com a patrona da Feira do Livro, a Tatiana do Espírito Santo. Hoje temos aqui já, ó, tô vendo já que temos o Lobo Mau. Eu trouxe alguns personagens, Ó, assim, vai ter o suspense, né? Tem o Lobo Mau, a Chapeuzinho, esse eu conheço, mas por favor, a casa é tua. Pode começar a tua oficina aí, qualquer coisa, estamos aqui. Tá bom. Eu peço pro pessoal de casa que quiser interagir comigo, porque assim, ó, como eu falei ontem, trabalhar hoje com as professoras do município, né, com as minhas colegas, é algo assim, não só do município, né, com as colegas professoras que estão assistindo e irão assistir depois a gravação, é algo assim muito sério, sabe? Porque a nossa rede municipal, ela está de parabéns. Nós temos pessoas maravilhosas em sala de aula, né? Então, quem sou eu? Eu sou mais uma neste meio, né? Então, assim, parabéns, minhas colegas, porque eu sei do trabalho de vocês em sala de aula. Eu estou aqui, então, com uma Prof. Tati, numa troca de experiência, num bate-papo, né? Eu espero que vocês me deem esse retorno também, que a gente possa trocar bastante ideias, porque eu tenho certeza que vocês têm muitas ideias, né? Que eu não cheguei até elas, não cheguei a pensá-las, né? Então, vamos fazer uma rede de trocas, eu acho que isso é muito importante, né? Bem, William, no momento em que a gente trabalha com a literatura infantil, a gente está trabalhando com a criança o seu social, o seu emocional e o seu cognitivo. Então, isso é muito importante a gente saber que a literatura infantil ela traz um benefício enorme para as nossas crianças, né? Claro que tem todo o jeitinho de tu contar a história, né? Se eu chegar para ti e disser assim, era uma vez um Chapeuzinho Vermelho que... Tu vai gostar? Não. Tu vai te interessar? Tu vai te prender ou olhar para mim? Não, né? Mas se eu chegar para ti, olha, William, tem uma coisa para te contar. Tu quer ouvir uma história? Tá vendo este personagem aqui? O nome dela é Chapeuzinho Vermelho. Este personagem morava em uma floresta. Não tem mais prazer? Sim. Então, o que é importante na hora de nós contarmos a história? A entonação da voz, né? A clareza, a gente fazer todo um suspense, um enredo, uma preparação com os nossos alunos para aquilo que eles vão ouvir, né? Não esquecendo de explorar o livro, a capa, falar o nome do autor, mesmo que são pequenininhos, a gente acha, né? Daqui a pouco são pequenos, não vai interferir em nada saber quem é o autor. Vai, eles uma hora vão gravar, eles vão se interessar pelos livros, né? Sabendo que é de tal autor que um dia escutou aquela história da prof. Não é mesmo? Então, assim, eu tenho muito cuidado no material que eu seleciono para contar para os meus alunos. Eu me preocupo muito com isto, né? E a forma que eu vou contar. Então, eu trabalhei com maternal 2 anos na Escola Adolfo Schiller, assim, um beijo para minhas colegas de lá da educação infantil e do fundamental, né?
São professoras maravilhosas. As gurias da educação infantil, não só de lá, mas de todo o nosso município, elas estão com os tesouros nas mãos, né? Que são os nossos pequenos, que eu acho que tudo começa na educação infantil, né? E tu tem que ter assim uma postura para ser professor de educação infantil. Eu não me adaptei. Por mais que eu ame criança, eu sou muito mãezona, muito assim, sabe? Então, a rotina não funcionava comigo. Não. Então, assim, um beijo, colegas da educação infantil, pelo belo trabalho feito em nossa cidade por vocês, que é a base de tudo. E é lá que acontece todo o nosso universo lúdico. E que, às vezes, a gente chega lá no fundamental e acaba perdendo um pouco disso, não é? A gente fica mais presa a habilidades, né? Competências, que agora é a nova BNCC, e a gente vai esquecendo também de introduzir este mundo tão fantástico que a literatura infantil traz para a criança, né? Então, eu gosto assim de começar sempre chamando a atenção das crianças. Eu criei uma musiquinha, né, que começa assim: tá na hora, tá na hora, tá na hora da história pessoal, tá na hora, soprando letrinha, fechando a boquinha. Então, eles já estão se preparando para a rodinha de história. Agora, eu atuo no primeiro ano, segundo ano, e educação infantil, né, na Carlos Schubert, e faço a mesma rotina. Então, a rotina que tu cria para a contação de histórias, ela é tua. Né? A técnica que tu vai utilizar, o importante é tu chamar a concentração da criança para aquele momento, não é mesmo? Então, eu vou começando, eu vou mostrando um livro, vou explorando com eles a capa, né? Ah, hoje a prof vai contar uma história, né? Esta história está aqui dentro deste livro, das lendas de Montenegro, né? Uma adaptação. Então, nós vamos hoje ouvir a história do gigante de pedra. William, por favor, você vai ser o gigante. Você é o gigante. Pelo menos uma vez na vida, você é o gigante. Eu gosto muito de trabalhar com essa parte lúdica, porque eu levo os bonequinhos e dou um personagem para cada aluno, né? Já seja importante já, né? Exatamente. Então, eles já participam, né? Um vai ser aqui, isso aqui tanto é a minha figueira, feito, confeccionado pela professora Fabi Helt. Beijo, Fabi. Do projeto lá que nós fizemos da Cada Árvore uma História, né? Então, fiquei com uma para mim de lembrança e ela está caminhando comigo, né? Então, eu levo todo esse cenário, então eles vêm para frente, ou na rodinha, cada um personagem, e eu vou dizendo, não é mesmo? Era uma vez, na cidade de Montenegro, né? Eu vou mudar aqui um pouco a fala, tá, pessoal? Porque tem uma coisa que eu não faço, que vocês vão ver, que eu não sigo muito o que está escrito no livro. Eu escrevo a história, mas na hora de eu contar ela, quando eu estou livre, assim, eu... Dá para dar umas inventadinhas legal. Eu dou umas incrementadinhas, sim, assim, sim, sabe? Ótimo. Então, era uma vez, na cidade de Montenegro, um gigante enorme, brabo, furioso, que assustava os índios que moravam na floresta. Todos saíam correndo deste gigante. Um dia, uma fada que ficava ali perto, cansada de ver os índios, os animais e as árvores serem destruídas por este gigante, resolveu aproveitar um momento em que ele foi deitar e dormir na margem do rio Caí. Ela chegou perto do gigante e, com a sua varinha mágica, fez: sim, sim, salabim, escapim, que este gigante se transforme em pedra, sim. E o gigante, então, pelo encanto da fada, se transformou em 3 grandes morros. O morro são seus pés, o outro morro, sua barriga, e o outro, a sua cabeça. William, tu sabe me dizer quais são os morros que poderiam ser este gigante? A da barriga deve ser o Morro São João Mãe, onde tem aquela anteninha lá, né? Sim. Quer os outros agora também? Quero, vamos lá. Esse aqui deve ser o da formiga. Isso, o Morro dos Fagundes. O Morro dos Fagundes. Muito Esse bem. aqui, das pernas, eu não me lembro. Não te lembra? Não me lembro, é o Morro... A Pintada... Não, é a... Não sei. Então, agora eu vou te dar uma tarefa. Ó. Aí a gente pega o livro para a criança ter o contato com o livro. Aqui neste livro tem a história, tá?
E aí, aqui tem a história do gigante de pedra que eu vou te passar e tu vai achar para nós o nome do terceiro morro, certo? Tem que ter esse contato com o livro também, né? Claro, porque é do livro que saem as histórias, Sim, não é? sim. Então é importante isso. Só que assim, ó, a pessoa não está achando a lenda, né? Porque não marcou, só um pouquinho, tá, pessoal? Mas é como se fosse na hora, Nós o aluno já procurando aqui, ó. achamos, ó. Achamos, olha aqui, ó. Então, lê para os teus colegas, vamos ver de quanto a gente está na sala. Que saudade de sala de aula que eu tô. Lê essa parte toda aqui. Isso aqui, ó. Vamos lá. Ele forma os morros que nos cercam. O chamado Morro da Pedreira é a cabeça do gigante. Então, essa aqui. Eu troquei eu troquei os pés viu? pela cabeça Viu só? dele. É a cabeça. O Morro São João é o corpo. O São João é esse aí também. Se eu errasse esse aí, Acertou. eu tinha que sair daqui e ir embora, né? É o corpo e com sua enorme barriga e braços. E o Morro dos Fagundes, ou mais conhecido Morro da Formiga, é formado pelas suas pernas e pés. Eu jurava que o Ele tá ao gigante estava contrário. do outro lado, Não, entendeu? ele Mas tá ao olha, contrário. maravilhoso. Viu, pessoal? Então, é uma descoberta que se faz usando a obra, usando personagens que eu mesmo faço de EVA, né, para chamar a atenção. Aqui também eu tenho a personagem da onça pintada, também, que é aqui do livrinho, né? E a criança que já consegue ler, que já consegue participar, claro, né? Ela vai procurar no livro aquilo que ela teve como uma hipótese, mas que o escritor escreveu de uma forma ali, né, que é a correta. Então, isso gera todo um suspense. Os alunos, mas será que o William acertou, né? Vamos ver. Então, eu gosto dessa interação, né? Eu acho que tem que ter muita integração professor-aluno e a gente trabalhar junto nessa contação de histórias. Bom, outra atividade que eu gosto muito de fazer, porque agora eu vou começar a lançar para vocês técnicas, tá, profs? Esta aqui é uma caixa musical. Só que a caixa musical na minha mão, feita pela Luciane Santana, minha ex-colega maravilhosa, artista, né? Confecciona muito bem os seus trabalhos. Esta caixa, ela tem imagens que servem para a gente cantar músicas na rodinha da educação infantil. Só que, como eu fui para o primeiro ano e segundo ano, eu usei esta caixa e transformei ela na caixa da literatura. Então, cada aluno bota a mão aqui dentro, pega um personagem e segura. E aí a gente vai montar uma história, né? Então, vamos dizer que o William vai ser a aranha e eu sou o índio, né? Eu tenho a estrela, a borboleta, a janela, o William. Vamos mostrando para o pessoal ter uma ideia, né? O que a gente faz, então? Começamos uma história, né? Eu estou aqui na frente, eu vou coordenar a hora do conto, né? Diferente, uma hora do conto criada na hora, não é? Então, eu acho que é mais legal, a criança fica com mais emoção também, porque ela é a autora nesse momento, sim, né? Acho que isso é importante também. Então, eu começo. Era uma vez um peixe que morava em um mar muito distante, ou num rio, ou pode ser no rio Caí, né? E assim vai, e as crianças vão participando com a sua figura e vão colocando o seu personagem na história. Então, a outra criança diz, e tinha um índio que morava lá perto também. Que nós víamos ele da janela, né? E daí apareceu uma aranha na janela e nós tomamos um susto. Saímos correndo. Saímos correndo. Isso aí. É assim mesmo? É assim mesmo. Que susto. E sai cada história. A criatividade dos nossos alunos, né, pessoal, é fantástica. Eu acho que a criança, sim, ela é uma caixa de imaginação, né? Eu acho, não, tenho certeza, né? Bom, e aí, durante a minha caminhada, né, minhas horas do conto, já me vesti muito dos personagens também, né? Eu gostava muito, assim, de fazer histórias que eu pudesse levar uma caracterização para as crianças também, que nem a história da bruxa, de botar o chapéu, a capa, né? Enfim. E aí, ao longo da minha caminhada, eu inventei, né, a roda da leitura. Por que a roda da leitura? Porque o aluno de primeiro ano ele ainda não está alfabetizado, não é mesmo? E da educação infantil também não. Mas quem disse que eles não leem? Quem disse que um livro ele é lido somente pelas letras? Não, um livro ele é lido pelas imagens, por isso o ilustrador é importante. Aquela minha fala de ontem é em função disto, né? Então, a criança, eu distribuo, gente, eu tenho uma caixa de livro que me acompanha, assim, ó. Acho que deve ter uns 80 livros infantis lá dentro.
mas me acompanha desde a minha época de magistério. Tenho livros que eu ganhei de professoras ali, enfim, né? Da minha irmã, porque eu tinha minha irmã pequena, a Jordana, e ela era minha cobaia, né? Eu comprava livros para ler para ela, mas era para mim, né? Mas eu dedicava para ela e tudo, mas são tudo comigo os livros, né? Enfim. E aí, então, pessoal, eu distribuo um livro para cada aluno, dou um momento de leitura para eles, que é importante eles verem as imagens. Daí eles, prof, mas eu ainda não sei ler. Sabe? Vamos ler as imagens, né? Vamos tentar contar a história para os colegas através das imagens que o livro me apresenta. Daí eles vão lá, eles têm uns minutinhos, até porque criança não para muito tempo, assim, não, né? Não dá. E aí eles vão lá, eles abrem os livros, eles olham as imagens, e aí eu digo assim, bom, agora a nossa hora do conto é com vocês. Quem de vocês quer vir aqui na frente e contar a história do livro para o colega? Meu Deus, eles amam. Eu quero, prof. Daí ele vai lá com o livro, daí ele conta a história do jeito que ele imagina que apresenta a ilustração, né? Eu escolho geralmente 1, 2 alunos, porque daí depois eu conto a história do livro. E a gente faz uma comparação daquilo que ele criou, que ele imaginou através da ilustração e do que o autor escreveu. E a gente vê que não foge muito, sabe? A criança tem uma percepção maior que a gente, né? E aí eu fui fazer também com maternal, crianças de 3 anos. Né? Eu pensei, nossa, porque... Lembra que eu falei ontem da linguagem, né? Sim. Tu tem que adaptar a tua linguagem conforme a tua turma. E eu venho de uma linguagem já de pessoas, né, adultas do EJA, enfim. E aí eu fui trabalhar no maternal, crianças de 3 anos, eu pensei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Né? Bem, pensei, eu vou fazer a roda da leitura. Né? Será que vai funcionar com 3 anos, né, de idade? Funcionou. Por isso que eu digo, a literatura infantil, ela é a melhor forma de tu trabalhar com a criança em sala de aula. Eu até hoje eu não comecei uma aula minha sem uma história, ou não terminei uma aula minha sem uma história. Os meus alunos já sabem, né? Eu gosto muito, até a própria leitura de leite, aquela que não tem compromisso nenhum. Aquela só de sentar e ouvir uma história gostosa. Né? Então, acho que isso também é importante. Né? Vai muito além do pegar o livro e só mostrar, né? Claro. Porque eu lembro de muitas vezes, aí não é uma crítica, eu estou só lembrando como é que era uma época, a pessoa pegava o livro, né? Contador de história, pegava o livro e fazia, era uma vez o menino que morava aqui, daí era para toda a classe aqui, ó. Vocês lembram disso, né? Daí a gente ficava, mas essa forma de tu fazer, Tati, eu acho que é muito mais empolgante para a criança também, né? Por exemplo, no folclore, né? Folclore... Confeccionei a cuca, assim, essa né? aí tinha medo quando era E pequeno. aí levei para a rodinha. E aí, pessoal, quem será? É a cuca, é a cuca. Quem conhece alguma coisa da cuca? E daí tu começa a contar a história através daquilo que a criança te traz. Né? Isso é uma coisa muito interessante, porque a criança nos traz muitos conhecimentos, não é mesmo? Então, eu acho assim, que são materiais simples que a gente pode fazer. Tem um coelho aqui também. Às vezes, levar um objeto. Leva um óculos. E por que um óculos não pode pertencer a uma história? A vovó, do Chapeuzinho Vermelho, essa está sem óculos, mas usa óculos. Né? Quais os personagens de histórias que eles conhecem que usam óculos? Ana Valdete, né, William? Tá lá de óculos, ó. Né? Então, assim, ó, isto que a gente tem que explorar, no meu ponto de vista, simplório, de sala de aula, que eu trabalho, funciona muito bem. Os meus alunos, assim, eles amam escutar a história. Outra coisa que eu acho importante, assim, ó, espaços para contação de história. Vai no pátio da escola, vai no jardim, vai num cantinho diferente, cria um ambiente diferente. Uma coisa mais acolhedora, porque eu acho que a hora que tu conta a história tem que ser uma hora acolhedora. Tu tem que entender que isso vai trabalhar com o social, o emocional e o cognitivo. Isso tem que estar sempre na nossa cabeça. Sim. Então, a gente tem que levar essa técnica sempre para que isso seja trabalhado. Não sei se tem alguma pergunta, William. Vamos ver aqui. Você que está aí na participação, por favor, participe, compartilhe, curta. E também dê o seu comentário aqui. Nós temos aqui a Marilise Gribler, mandando que bacana. Obrigado. A Marilise foi minha prof no magistério. Marilise mandou, o William também é um fofo, muito obrigado. Depois eu te pago por fora, Marilise. Cristina Meirose, momento muito especial com a nossa querida patrona. Obrigada, Cris. A mesma Cristina queria ver o William a virar um personagem. Eu virei o gigante aqui, ó. Mais uns 5 quilinhos, eu tô igual o gigante. Enfim. Cíntia Bezerra mandando um emoji com corações.
Parabéns, Tati, a Marilise de novo aqui. Rita Carneiro Fleck, a nossa secretária municipal de Educação e Cultura. Rita. Lindo Beijo. demais, parabéns, Tati William. Olha só a criatividade, fico encantada. Beijo, Rita. De Rita para Rita, ó, Rita de Cássia Fischer. A caixa musical, Tati, eu já tenho. Rita, usa esta técnica, é importante. Por indicação e inspiração no teu trabalho, olha aí, ó. É verdade. Obrigado, Rita. A Cristina Meirose volta aqui. É maravilhoso o mundo de encantamento que tem a criança. É um vasto universo que precisa ser explorado e incentivado sempre. Exatamente. Então aí o pessoal participando, tem bastante gente participando aqui da Legal. nossa live aqui, ó. Pode continuar comentando, participando aqui que a gente vai Isso conversando. Então, assim, né, eu sempre digo que a pessoa, todo mundo diz, Tati, mas tu tem facilidade, né? Não é a questão de ter facilidade, eu acho que é a questão de se colocar no lugar da criança e pensar como eu gostaria de ouvir esta história, não é? E eu já fui participar das escolas aqui em Montenegro, em que me convidaram para as feiras literárias. Nossa, o trabalho literário de Montenegro, das colegas, assim, tá de parabéns. Elas fazem do limão uma limonada, né? Então, aqui eu estou trazendo singelas técnicas, gurias, tá? Para a gente trocar ideias. Como eu disse, não sou mestra, não sou doutora na área, mas tem uma caminhada, né? E acho que isso é importante. A Leia Augustin também mandando parabéns ali, muito encantada, mandou um coraçãozinho pra gente. Obrigada, Leia. Obrigado, Leia, então. A Patrícia Roden também ali, adoro aprender coisas novas, então olha aí, Tati, viu? A gente vai ensinando, cada um tem um pouquinho para ensinar também, né? Porque pensa, a gente pode pegar uma história em que a gente pega a vovozinha e o lobo mau e fazer, aí o lobo mau chegou e a vovozinha se escondeu, alguma coisa assim, né? Mas tem aquela coisa que a Tati falou, né? Daí chega, pega o pai de Paluninho pegar o lobo mau. Chega. Isso, acho que tem que o som é muito importante, o personagem. Tati. Claro! Às vezes a gente fica um palhaço na frente das crianças, às vezes eu penso, o que eles devem estar pensando de mim? Né? A prof desse jeito transformada, né? Mas é isto aí, né? Eles têm que sentir que cada personagem tem um jeito de ser, eles são diferentes, eles conversam na história entre si, e eles também, como os personagens são diferentes no mundo, enfim, né? Então, isso é o trazer o emocional para a criança, o social, né, o cognitivo, é fazer com que eles participem da técnica da contação de histórias, não daquela forma, né, chata. Vamos contar a história agora. Ficam, que nem tu falou, né? Ficam quietos agora, a prof vai mostrar o livro, passa aquele livro, né? Ninguém consegue ver. Peraí, prof, peraí, mostra. Mostra de novo, deixa eu ver de perto, deixa eu ver de perto. Mostra de novo. Né? Então, assim, são recursos que eu utilizo, né? Que eu trouxe para vocês hoje, assim, que, no meu ponto de vista, é uma coisa nova, porque eu acompanho o trabalho de vocês, como eu já disse, e sei que vocês fazem bastante coisa que eu faço, que eu aplico em sala de aula, né? E a responsabilidade de estar aqui hoje, primeiro momento da Feira do Livro que eu fico nervosa. Ah, é? Juro. Não é porque eu estou aqui do lado? Não, é por causa que eu estou falando com as minhas profs, colegas do município. Porque, gente, falar com uma categoria que tem um trabalho tão bom é um peso. Né? É um peso. Trazer uma novidade para pessoas que fazem acontecer como fazem. E agora vamos falar um pouquinho do nosso trabalho remoto? Vamos. Né? Porque agora a moda está esta, não é mesmo? Desde o dia 19 de março, nós aqui do município de Montenegro estamos, né, com as nossas aulas remotas. Né? Então, assim, estávamos mesmo falando com o Vinícius antes, ele perguntou, Tati, é mais difícil agora essa situação, né, com gravações, ou antes lá na praça, né? Como é que é? É diferente, né? Eu vou dizer que aqui, a gente com a equipe que está por trás dos bastidores, é mais fácil, claro, né? Porque não tem as perguntas inesperadas que às vezes tem nas crianças, não é mesmo? Mas também a gente sente falta, né? Daquele barulho, daquela movimentação, mas infelizmente isso não está ao nosso alcance, não depende de nós. Depende de nós estar fazendo o que a gente está fazendo hoje. Não deixar a feira morrer. Isso depende de nós, né? Então, assim, em casa, como é que eu estou trabalhando agora a hora do conto em casa? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês, colegas, que eu já fiz vídeos para muitas colegas contando histórias, tá? Das lendas de Montenegro, do Menino e da Figueira. Elas me pediram até para fazer um trabalho para as crianças pequenas, né, do maternal. Eu fiz cantando uma música, né? Enfim. E isso, para mim, está sendo uma novidade. Porque, assim, ó, William, pensa, né? Eu sou professora
eu estou com 46 anos, há 24 anos eu sou professora, tá? Mais até um pouquinho. Porque eu não fui logo para o magistério, eu fui trabalhar no comércio, trabalhar de secretária, enfim, até entrar no magistério. Pensa agora, esta professora, né, tradicional, formada em história, ter que estar na sua casa, solitária na frente de uma câmera. Sem calor humano, sem afeto, sem troca, sem olhares curiosos. Gente, isso para um professor é muito triste, sabe? Por mais que nós entendamos, né, que não é nós, né, nós não somos o culpado do que está acontecendo, é uma necessidade de proteção para os nossos alunos, isto. Mas é triste tu amar todo o teu universo ali que tu tem no teu dia a dia e tu te deparar com uma câmera. E aí tu tem que te reinventar, né? Sim. É a tua realidade. Tu precisa fazer com que os teus alunos tenham a mesma emoção do que se vocês estivessem juntos em uma sala de aula. Não é a mesma coisa, a gente sabe que não. Mas aí tu vai lá, tu manda um videozinho, tu manda um áudio, tu conta uma história com um livro, tu mostra o personagem para eles ali e vai te reinventando. Então, assim, ó, meninas, sei que muitas estão com essa mesma aflição que eu estou, né? Com toda essa dificuldade também de criar, né, novas formas, né, de chegar até o nosso aluno, todo este digamos assim, arsenal, né, de diversidades de conhecimento, principalmente na literatura infantil, né? Mas a gente está aprendendo juntas também, né? Este é um mundo que eu ainda estou aprendendo a dominar, né? Eu estava dizendo para o Vinícius, agora que eu consegui focar na câmera do celular, qual é a bolinha que eu tenho que olhar para fazer a contação de história. Porque antes eu saía olhando para um lado, olhando para outro, como na Feira do Livro. Eu fiz vários vídeos olhando para tudo que era lado, menos para vocês. Agora eu aprendi. Tá, pessoal? Então, assim, ó, me coloco à disposição das profs, né? Não vou fazer muito estendido, né, a tarde de hoje, assim, porque é minha experiência de sala de aula mesmo que eu trago, tá? A contação de histórias eu já fiz em escolas também, a maioria das profs já conhecem. Tem no meu Face, no Face da Feira do Livro, contações que eu fiz do Menino e a Figueira e também das Lendas de Montenegro. Vocês podem acessar, mandar para os alunos também de vocês, tá? Profs que queiram trabalhar minha biografia, também fiz um vídeo contando a história da menina Tatiana. Tá? Ah, é? A minha biografia é uma história, tá, profs? Então, se vocês quiserem, acessem lá meu Face, o Face da Feira do Livro, tá? Então, eu fiz da minha biografia uma história para vocês passarem para os alunos de vocês, contando, então, minha trajetória, certo? Coisa boa. Deixa eu mandar um abraço para a Silvia Kerber, também está com a gente aqui. Parabéns, muito lindo. Beijão para vocês. Tati, duas coisas, uma coisa que eu quero te perguntar e depois uma coisa que eu quero te provocar aqui, tá? Certo. O que me chama muito a atenção nas teus coisas aqui são as cores. Uhum. É importante a gente investir na cor, no boneco, na cenografia para chamar a atenção na criança? Com certeza. O que a criança vai procurar? O que é colorido, né? Aquilo que traz alegria para ela. Porque a criança, ela busca alegria, ela é alegria pura, né? Então, se tu levar, né, digamos assim, este personagem que não é muito colorido, né, todo marrom, ele vai chamar a atenção da criança. Por quê? Porque é o lobo, um personagem que já é conhecido, um personagem que eles já sabem, né? Mas se eu chegar lá na sala de aula com este personagem, sem eles saberem o que é, e daqui a pouco eu chego com um coelho, qual que vai chamar mais atenção? Coelho, né? Claro. As cores aqui, né? maravilhosas. Então, por isto que também é importante a forma que nós vamos trabalhar o personagem. Explicar para a criança, este aqui é um gigante, né? Daí ele vai fazer parte do contexto da história que tu vai contar. Um personagem assim, ele já pode ser um personagem usado para a criação de uma história. Sim. Porque ele vai chamar a atenção para a imaginação da criança criar essa história. Né? Sim. E a questão do improviso, Tati, como é que funciona assim? No momento que você vai criando a história com as crianças assim, tem que ter um improviso? Estimula também o improviso nas crianças também? Com certeza, foi aquilo que eu disse. Tem que ter todo um preparo, né? Tu não pode chegar lá do nada e dizer para a criança assim: eu vou agora, neste momento, contar uma história. Não.
a gente tem que ter um improviso, como tu disseste, de trazer esse livro, fazer um suspense, né? Daqui a pouco canta a musiquinha que eles já sabem que está na hora de ouvir a história, enfim, é todo um ritual. Eu digo que a hora de contar uma história, a hora do conto, para mim, ela é um ritual, que tem início, tem meio e tem fim. Né? Não pode ser simplesmente algo assim que aconteça por acontecer. A não ser a leitura de leite, porque a leitura de leite é aquela coisa gostosa, assim, né? Que tu vai ler uma história para acabar a tua aula, né? Agora todo mundo vamos dar uma relaxada, né, pessoal? Vamos se acalmar, vamos respirar e a prof vai ler uma história para vocês. E aí tu trabalha com a criança o livro diretamente, sem nenhuma técnica, nada, né? Só ler um livro para eles, uma historinha diferente, né? Sim. Respeitando a faixa etária também, né? Também. Porque ontem uma prof me questionou, Tati, mas o livro do Biraci, ele é um infanto juvenil, né? Eu disse, não, ele é um livro que eu fiz para todas as idades. Claro que ele é mais extenso, né? Se tu pegar o Menino e a Figueira, tu pegar os contos, né, das adaptações das lendas de Montenegro, são textos curtos. Mas o que vai depender agora de quem vai trabalhar com o livro? Como vai levar para aquela criança? Porque, gente, pegar um livro não quer dizer que vocês vão ter que ler todas as páginas tal qual está ali. Não. O livro vai além disto, né? Vocês podem trabalhar com as imagens com as crianças, né? Podem pegar ali e contando partes, né, para a criança ir conhecendo um pouco dos indígenas, né? Não precisa pegar o livro da primeira página até a última e ler tudo, né? Acho que é importante essa seleção. E os profs sabem fazer isso. Os nossos profs sabem fazer isso com muito êxito, né? Verdade. Leandra Garcia falando com a gente também. Que legal, Tati. Lia. Mandando um abraço para a Lia também aí, então, que está nos apoiando Lia. aqui. Essa, lembrando que é a 18ª Feira do Livro de Montenegro, 13ª Feira do Livro do Vale do Caí. Você que chegou agora há pouco, essa é Tatiana do Espírito Santo, a nossa patrona da Feira do Livro 2020. Antes de terminar, então, Tati, eu quero te fazer um desafio. Vamos lá. Ai, meu Deus. Eu quero que tu vamos mostrar, finge que eu sou aluno, tá? Tá. Finge que eu sou aluno. Só antes, olha lá, o Cristiane Meirose mandando lá, ó. O suspense citado pela Tati provoca a curiosidade da criança e é fundamental para que ela queira ouvir e explorar a história. Obrigado, Cristina. Beijão, mandou a Leandra de volta para ti ali. Então, você, se quiser curtir, compartilhar, fica totalmente à vontade. Agora, eu vou fazer a provocação para nossa patrona. Ai, Jesus. Ele vai me deixar de saia justa agora. Pois é, eu quero saber como é que funciona esta caixa. Finge que eu sou aluno, você é a professora. Tá. Nós vamos fazer agora uma história aqui, ó. Pra você fazer com o seu aluno na escola, com o seu filho, agora vamos fechar, então. Que ele tá mais dentro de casa, agora com a pandemia. Então, usa essa ideia da Tati, da patrona aqui, então. Vamos ver como é que funciona, então, essa questão da caixa. Eu sou o aluno, cheguei na aula, professora, tudo bem? Tudo bom, William? Bom. Como tá? Muito bem. Bom, hoje a prof vai contar para vocês uma história, mas são vocês que vão fazer ela. Não é a prof, certo? Então, esta caixa, ela é uma caixa mágica, tá cheia de imagens aqui dentro, e cada imagem vai contar um pouquinho da história que vamos criar. Então, a caixa vai passando, vai uma musiquinha tocando, né? E eu pego um personagem. Vamos lá. Pega um personagem, William, passa pro teu coleguinha, sou eu, a tua coleguinha. A coleguinha, ó, peguei o peixe. Tá, e a coleguinha do William vai pegar outra personagem, né? Outro personagem que está na caixa. E o outro aí pega e o outro coleguinha, e vai passando para todas as crianças. Quero ver o personagem que eu vou pegar aqui agora, vai ser um bem legal. Oi, o tubarão é pai e filho aqui. Maravilhoso. E aí, então, nós já estamos todos com os personagens, certo? Daí a gente começa assim a provocação. William, que personagem tu pegou? Eu peguei a baleia. Que cor é esta baleia, William? Esta baleia é azul. Muito a baleia bem. Azul. Aonde mora a baleia, será? A baleia mora no mar. Tá certo. Qual é o outro personagem que tu pegou, coleguinha? Eu peguei o peixe. Um peixe. O peixe também mora no mar? Também mora no mar. Mas tem outro lugar que ele mora também, não pode tem? Pode morar em outros lugares também. Na lagoa, pode morar nos rios, nos açudes. E tem um peixe lá em São Paulo que é um time daí, que é o peixe, é o Santos. Ah, tá. Mas isso aí é outro assunto, claro. Tu já está numa classe bem adiantada, né? Não, já estou... Não, nós estamos falando a nível de educação infantil aqui. Bom, a coleguinha Maria, então, pegou uma aranha, né? Os guris estão se matando de rir de nós ali atrás. Vocês tinham que ver os bastidores aqui, porque assim, ó, a gente está
Né? Mas é para você fazer isso no aí. mundo infantil, né? Público infantil. É que quem vê nós dois tão sérios, né, William? Pois tão, é, não, né, olha. concentrados, vendo-nos assim, o Cássio está se matando ali atrás. Mas enfim, vamos lá. O Cássio é do teatro, tem que entender, tá, Cássio? Bom, eu peguei uma aranha bem escura, assim, mas uma cara simpática. A aranha, ela pode nos picar também, né? Pode nos machucar. Tem que cuidar. Mas ela também pode ser inofensiva, né? Ela pode estar lá na nossa casa só e não fazer nada. E eu peguei um leão. Ai, eu tenho medo de leão. Eu também. O leão, ele é muito brabo, ele é muito feroz. Eu morro de medo de leão. Daí, todos falaram dos seus personagens. Então, vamos começar uma história colocando todos estes personagens, porque no momento que tu vai interrogar a criança sobre os seus personagens, onde mora, onde vive, qual é o seu habitat natural, a criança já vai imaginando o que ela pode colocar deste personagem na história. Então, por isso que é importante interrogar a criança, né? Perguntar do personagem, onde mora, onde vive, que isso ele pode trazer para a história. Então, tá, só a prof agora, tá? Ok. Crianças, então vamos lá. Cada um pega o seu personagem e nós vamos iniciar a nossa história. Era uma vez um leão muito brabo. Ele morava em uma selva. Nesta selva, ele era o rei do pedaço. Lá também tinha uma aranha tão pequenina que morria de medo deste leão. E um dia ela fugiu. Vai lá, coleguinha. Ela fugiu, a aranha, e foi parar no meio de um rio. No rio ali, no rio mar, você decide aí. O rio ali, o mar. E estava ali a aranha e não sabia como atravessar o mar. Aí, quem que surge? Surge a baleia. Uau. E pergunta, Dona Aranha, o que a senhora quer? Fugir do leão. Você quer uma carona? Sim. Aí aparece o outro peixinho e diz, mas não pode não, dona baleia. Porque aquele furinho que a baleia tem atrás pode... Matar a aranha. Pode matar a aranha, jogar a aranha longe. Então deixa que o peixinho dá a carona. Vai a aranha com o peixinho e embora. A aranha está protegida do leão, conseguiu ter um final Feliz. feliz. Tá, Adorei, pessoal? adorei. Viu, pessoal? Então, assim, a gente brinca aqui bastante, a gente fez uma brincadeira aqui, mas para você ver como é interessante fazer e como a gente pode interagir dessa forma com as crianças, interagir também na questão da gente pensar na hora o que fazer, né? Porque aí Isso. sai o personagem que for. Imagina se o pessoal tá aqui se divertindo nos nossos bastidores, imagina como é que a criançada no meio de uma sala de aula vai se sentir, né? Tati, É verdade. Obrigado pra ti, eu foi que te muito bom, agradeço. adoramos a oficina aqui. Você vai estar aqui amanhã também. Sim, Todos vários os dias horários. aqui também, vários horários. Daqui a pouquinho, mais tarde, às 6h, nós temos o Sarau da Periferia CUFA Montenegro, também aqui na página do Facebook da Feira do Livro. Muito obrigado a você, Tati, obrigado. Gratidão por tudo, tá, pessoal? Aí também dos bastidores, a participação de vocês traz emoção para nós. A gente precisa, né? Porque, gente, vamos combinar, né? Esses materiais, assim, né? Eles assustam um pouco, porque tu fica somente na parte física, né? E vocês estão trazendo emoção para a gente estar sentindo aqui, né? Verdade. A participação de vocês está trazendo para nós esse calor humano que fez falta, né, em um certo momento na feira, mas que a gente está aqui, ó, completando, né, um com o outro aqui dentro. Estamos né? em poucas pessoas para respeitar os protocolos de saúde, Exatamente. claro, mas sempre tendo esse carinho, todo mundo trabalha muito unido. O carinho de você também que está falando com a gente no Facebook, a Marilise mandou mais ali também um emoji de coraçãozinho. Nos divertimos também. Nos divertimos bastante. Imagina, Marilise. Obrigado, Marilise. Obrigado a você, então, pessoal. Mais tarde, às 6h, nós temos o Sarau da Periferia CUFA Montenegro. Eu agradeço a vocês pela participação, agradeço a Tati. Muito Muito obrigada. obrigado e até a próxima. Muito obrigada.